Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Por isso, a tua palavra declara que toda glória e toda honra só ao Senhor Jesus. Porque assim como o Senhor é o único Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Rei, dono e Senhor do universo. E nós reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos o teu poder. Nós reconhecemos a tua grandeza. Nós reconhecemos a tua majestade, o teu domínio. Reconhecemos tudo isso. Mas o que nós mais nos alegramos é que apesar de todo o teu poder, todo o domínio, toda a majestade, o Senhor nos trata como filhos. Nós não somos órfãos. Nós temos o Senhor como Pai. E é este o motivo que a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Por isso nós estamos aqui para te louvar, te agradecer e declarar, Senhor, que esse seminário tem objetivos claros que o Senhor determinou. Levar-nos a reconciliar as nossas vidas contigo, arrumar as nossas vidas, arrumar as nossas casas e colocar em nós uma chama de evangelismo. Senhor, que isso se torne realidade nesse povo que tem vindo aqui, para que a tua glória se manifeste neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço gostoso em alguém, diga que bom que você voltou. Depois você pode sentar. Nós já passamos pelas 70 semanas de Daniel, já passamos pelo arrebatamento, já passamos por Israel, os sinais de Israel, já vimos a restauração de Jerusalém, a do templo, já vimos tudo isso nesses 2 dias. E hoje nós vamos continuar a sequência. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. E como nós expomos no primeiro dia, parte histórica sobre o final dos tempos. Hoje você tem muito material na internet, até demais. Mas nós estamos fazendo um seminário todinho em cima da Bíblia, baseado na palavra de Deus, nos sinais que a Bíblia fala, e complementando com aquilo que a gente vê aí fora. Mas o grande segredo está na palavra de Deus, amém? Daniel capítulo 2, é uma visão, é um sonho, na verdade, que o rei Nabucodonosor teve, que Daniel vai interpretar, e na interpretação daquela estátua que o rei teve o sonho, então ele começa a interpretar, e no verso 31, do capítulo 2, Daniel vai falando do sonho e vai interpretando. Vocês têm que entender que a visão de Daniel, o sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho aconteceram quase 600 anos, um pouco mais antes de Cristo. E depois de Cristo até hoje já se foram 2000 anos. Então, era uma visão profética de 2600 anos atrás, que estaria acontecendo durante todo esse tempo. E muitos desses sinais já aconteceram. Então, nós vimos, por exemplo, quando ele falou do príncipe que havia de vir do povo, quando nós lemos em Daniel, e vimos a questão da destruição do templo, vimos a questão do Império Romano, tudo isso nós já vimos. Mas essa estátua tem toda uma ligação profética com isso. Então, no verso 31 está escrito assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Antes de falar sobre os impérios reinantes, é importante ver a configuração do corpo. Isso para mim tem mais importância também. Porque ele começa a descrever com a cabeça, depois o peito, o ventre
e os pés, as pernas e os pés. E quando a gente vê a simbologia do corpo com relação à vida espiritual, e quando a Bíblia fala que o corpo de Cristo, e usa a palavra corpo, a gente vai entender que cabeça é autoridade, amém? A cabeça é autoridade. Por isso que é importante você preservar a sua cabeça, meu irmão. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Porque a cabeça é autoridade. E a estátua, começa a descrição da cabeça. Depois vem o peito. E quando a gente chega nessa região do peito, a gente vê que uma das grandes preocupações dessa região espiritual é toda a nossa alma. É uma simbologia da alma. Por isso que quando Paulo fala da armadura de Deus, ele fala que aqui vai colocar couraça da justiça, que é a cobertura do sangue do Cordeiro, ele que nos justifica. Então está falando de alma, né? Mas quando fala do ventre, que é o terceiro reino, está falando de um dos mais importantes de todos. Porque ventre é lugar de gerar filhos, alô? Ventre é lugar que gera. E o terceiro reino vai falar do ventre, aquele que gera. Mas o quarto reino vai falar dos pés e dos pés. E você sabe muito bem que fala nos dedos dos pés. Por quê? Porque com os dedos dos pés é que você consegue ficar em pé. Quem não tem dedos nos pés não fica em pé. Aliás, só tirar o dedão, você já não fica mais em pé. Então tem importância a estátua de descrever os dedos. Então cada um desses impérios tem uma importância em relação à simbologia do próprio corpo. Então, vamos ver a descrição que Daniel fala sobre isso. No verso 32, ele diz, a cabeça era de fino ouro, ele explica o ouro, o peito, os braços de prata, e veja que coisa forte, né? Eu disse que o peito era couraça da justiça, o sangue de Jesus que nos justifica, e prata fala de redenção, aleluia. E ouro fala de vitória, de rei, de reinado, cabeça, aleluia. Quantos estão aqui? No verso 34 ele diz, quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E quando você já chega nesse ponto, você já está falando, eu já estou dando as dicas, pedra, está falando de Jesus, amém? Porque foi cortada sem auxílio de mãos. E veja aqui uma estátua que vai representar todos os reinos importantes da terra, que tem cabeça de ouro, autoridade, prata, ventre para gerar e pés para se manter em pé, só foi destruída quando a pedra tocou nos pés. Por que tocou nos pés? Porque tem um outro projeto aí. Os pés vão ser o último império. E é exatamente quando Jesus nasce, está o império que está nos pés. Alô? Verso 35 diz assim, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Quando a pedra que é Jesus esmiuça o último império, que é o dos pés representado, todo o resto é esmiuçado. E algo poderoso acontece. E isso é espalhado na palha, está escrito aqui, e o vento os levou. Parece até nome de filme. Tudo bem, deixa para lá. E deles não se viram mais nada, nenhum vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Alô? Por que toda montanha? Porque a palavra El Shaddai, a raiz da palavra El Shaddai, é o Deus da mais alta montanha. Então Jesus se torna na grande montanha, o Todo-Poderoso que enche toda a terra. Agora, a interpretação, Daniel é tremendo, né? Ele não só disse o sonho, o rei não disse o sonho para ele disse que o rei sonhou. Né? E agora ele vai interpretar o sonho. No verso 37, tu, ó rei, rei de reis, ou seja, Nabucodonosor estava ali como rei da Síria, ou seja, aquele que era o cabeça. Então, todo o reinado assírio estava representado pelo momento do poder, da força e da glória. No verso 38, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Veja que até Israel passou a ser escravo deles. No verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o do peito, de prata, que é o reinado dos medos e persas.
E aí já estou falando de história geral. Não só Bíblia, mas história geral. Então, depois do Império Assírio, veio o Império Medos e Persa. E depois, em terceiro, um reino de bronze, que é o ventre, onde gera, e é o reinado dos gregos. A Grécia reinando. E o último, que é o pé, os pés, é o reino de ferro misturado com barro, que é o Império Romano. O Império Romano que durou até depois de Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasceu, quem dominava a terra era o Império Romano, que era representado pelos pés, amém? Mas quando Jesus nasceu e ressuscitou, a pedra esmiuçou, alô? E começou um grande reinado nessa terra. Fala para assim, a igreja. Aleluia. Quantos estão aqui? Agora, veja que coisa forte. Eu quero ler aqui para você o 39 devagar. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual, repete depois de mim, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quando você lê o primeiro reino, o segundo reino e o quarto reino, pode ler devagar, quantas vezes quiser, quantas versões você quiser, pode ler todas. E nenhuma delas diz que ele terá domínio sobre toda a terra. Por quê? Porque mesmo o Império Assírio não dominou toda a terra. Ele dominou grande parte da terra, mas não toda a terra. O Império Medos e Persas dominou muita coisa, mas não dominou toda a terra. E o Império Romano não dominou toda a terra. Dominou aquilo que era importante da época. Mas está dizendo que o terceiro reino é o que domina toda a terra. E era o reino dos gregos. E aí você pensa assim, espera um pouquinho, historicamente, o reino grego foi o piorzinho de todos. Então, como é que a Bíblia diz? A Bíblia não mente, amém? Então tem que ter uma explicação mais forte para isso. Porque assírios, medos e persas e romanos dominaram a terra muito com seus exércitos. Mas os gregos não tinham um exército muito bons, mas dominaram. Como que pode a Bíblia dizer que exatamente o reino grego é que vai dominar toda a terra?